Que alegria poder encontrar você aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos começando e eu quero falar para você que hoje nós vamos falar de um tema, quem sabe, um pouco diferente, mas eu quero convidar você a ficar aqui para entender. Nós falaremos um pouco sobre dados, informação e conhecimento. E sim, eu sei, parece um pouco estranho, mas você vai entender por que eu quero conversar com você sobre esse tema. Então fica aí, não saia e eu volto logo mais. Bom, já estamos de volta aqui no Adoração para hoje falarmos sobre dados, informação e conhecimento. E talvez na sua cabeça já fique a pergunta, ok, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com uma mensagem? Bom, você vai entender que tem muita coisa a ver. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero falar para você de algo que também está relacionado com dados, informação e conhecimento. Eu quero falar para você da nossa assistente bíblica virtual, a Robô Esperança, que nós temos aqui na Rede Novo Tempo. Ela é uma instrutora bíblica virtual, onde você pode estudar a Palavra de Deus pelo WhatsApp. E olha só que legal, sem nenhum custo. Basta você conversar com ela, com a Esperança, pelo seu WhatsApp no número, anota o número aí, 12982000062. Salva nos seus contatos como Esperança. Vou repetir o número para você, 12982000062. Uma vez que você salve nos seus contatos, você pode enviar para ela apenas a mensagem Estudo Bíblico. E ela vai responder para você, vai trazer um catálogo de cursos bíblicos e você vai poder, qualquer um deles, e estudar a Bíblia aí da sua casa, qualquer horário do dia ou da noite. E você pode começar a estudar agora mesmo. Só para você ter uma ideia, lá você vai encontrar cursos bíblicos de doutrinas bíblicas, sobre profecia, sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre saúde psicológica. Você vai encontrar cursos bíblicos sobre relacionamentos, relacionamento com os filhos, relacionamento com o cônjuge, enfim, são inúmeros cursos bíblicos que você pode fazer ali e todos eles grátis. Você ainda pode perguntar para a Esperança ali, fazer uma pergunta, porque você tem uma dúvida específica. Você pode falar para ela que você quer fazer uma pergunta e ela vai ajudar você ali com inteligência artificial e responder a sua dúvida. E se por aí eu fui falando e você acabou não conseguindo anotar, não tem problema, eu vou passar para você agora também o endereço web que você pode acessar para poder conversar com a Esperança. novotempo.com/estudo bíblico. Repito, novotempo.com/estudo bíblico. Você pode acessar esse link, colocando aí no seu navegador de internet, e ele já vai levar você direto para o WhatsApp da Esperança, onde você vai poder conversar com ela e estudar a Bíblia sem nenhum custo. E muito bem, agora eu quero então começar já a falar do nosso tema. Mas antes, eu quero pedir para você que você feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar e pedir para Deus para que Ele possa nos dirigir, para que Ele possa nos guiar agora. Eterno Deus e Pai, nós estamos aqui, Deus, reunidos nesse momento. Eu aqui, através da Novo Tempo, e aqueles que me acompanham do outro lado da tela, em suas casas, ou de repente em um ambiente de trabalho, não sei. Mas nós queremos invocar, Deus, a Tua presença nesse momento. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine nesse dia. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom, quando nós falamos sobre dados, sobre informação ou conhecimento, é importante nós definirmos os termos.
é importante nós entendermos o que cada coisa significa. E quem sabe não. Eu vou fazer uma pergunta, apesar de que eu não posso ver a sua resposta, mas eu vou fazer uma pergunta para você e tente responder aí da sua casa. Você sabe o que são dados? É isso mesmo, você sabe o que é dados. Eu não estou falando daqueles dadinhos, sabe? Que a gente usa ali em alguns jogos e tudo mais. Eu não estou falando disso. Estou falando de dados quando nós falamos mais da área de tecnologia. Os dados, eles são fatos brutos ou informações que não têm contexto ou significado específico. Então, o dado é algo solto, é algo que não fala muita coisa, é algo que não se explica. Os dados, eles não têm uma interpretação por si só, ou menos ainda, eles não têm valor por si só. Ele precisa de mais alguma coisa, ele precisa de um complemento, ele precisa de algo mais. Por exemplo, apenas o meu nome. Talvez você tenha visto aí no GC embaixo, né? Natanael Castro. Isso não fala muita coisa. Isso é um dado. A minha idade, isso também não fala muita coisa. É apenas um dado. E sabe, a Bíblia, ela tem muitos dados. Ela tem muito... Bom, eu já ia falar sobre informação também, mas vou me ater por enquanto aos dados. E nós podemos ler a Bíblia. E eu já vou até adiantar algo. Nós não devemos, guarde isso, nós não devemos, mas nós podemos ler a Bíblia como sendo uma fonte de dados. Talvez eu possa até fazer uma correção no não devemos e dizer assim, nós não devemos apenas ler a Bíblia como uma fonte de dados. Sabe, eu vou dar um exemplo para você de um dado da Bíblia. A lista de nomes dos 12 discípulos de Jesus, isso é um dado. Talvez você até conheça um pouco mais da história, talvez você conheça os nomes deles, talvez você conheça o que eles fizeram, o que eles não fizeram, por quanto tempo caminharam com Jesus, talvez você conheça a ordem em que eles foram chamados. E eu vou pedir a você que nesse momento você tente se distanciar de tudo isso. Pense que é apenas uma lista de nomes, nada mais. Pense que você não tem conhecimento prévio sobre isso. Agora eu peço a você, pergunto, o que essa lista de nomes significa? Entende? Quando nós falamos sobre dados e trazemos, por exemplo, os nomes dos apóstolos, isso não nos fala muita coisa. Uma outra etapa, uma etapa seguinte é conhecida como informação. E você sabe o que é informação? Informação é um conjunto de dados organizados e estruturados de forma a ter um significado ou um contexto útil. Ou seja, a informação ela reúne dados e poderíamos dizer que ela conta uma história. Poderíamos dizer que ela traz significado, que ela explica, que ela exemplifica. E aí, então, nós estamos agora falando de informação. E essa informação, ela é o resultado da análise e a interpretação dos dados, permitindo que eles se tornem significativos e úteis. Então, nós temos agora informação. Lembra os nomes dos apóstolos que eu falei para você? Olha, se distancia de tudo o que você sabe. Pegue apenas a lista desses nomes. Pegue apenas uma lista de nomes, de 12 nomes. Não disse nada para você, a não ser os nomes. Você não sabe o que isso significa. E como nós poderíamos avançar nisso e chegar em uma informação? Se nós vamos lendo um pouco a Bíblia, nós vamos buscando um pouco mais, e nós entendemos, por exemplo, que Judas Iscariotes foi quem traiu Jesus, então nós podemos perceber que da lista de 12 há um traidor. Perceba que agora esse dado já não é mais apenas um dado, ele virou uma informação. Ele virou algo útil.
ele virou algo que pode ser aproveitado por mim e por você. Aproveitado para quê? Para nós chegarmos à próxima etapa. A etapa do conhecimento. E é aqui onde nós devemos chegar quando abrimos a Bíblia. Conhecimento. E você sabe o que é o conhecimento? Você imagina ou você pode tentar definir conhecimento? Uma definição de conhecimento é que ele é a compreensão, e a aplicação da informação. Percebe que vai um passo a mais? Percebe que vai um pouco além? E ela permite, então, o conhecimento, ele, no caso, permite, então, que se faça julgamentos e se tomem decisões informadas. O conhecimento, ele não é construído a partir da experiência, reflexão e compreensão da informação. Perdão, ele é construído através de tudo isso. Através de uma análise, através de uma experiência, através de uma reflexão, através de uma compreensão. Entende que é um passo a mais? E quando nós damos esse passo a mais, nós chegamos no ponto onde eu quero tratar com você nessa mensagem. Mas claro, antes disso, eu precisava que você entendesse um pouco o que é o dado, o que é a informação e o que é o conhecimento. E agora falando sobre conhecimento, começando com a lista dos 12, entendendo agora que Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus. A lição ou o conhecimento que nós podemos aprender da traição de Judas é que não abrir o coração a Deus traz consequências graves e eternas. Isso é um conhecimento. Porque a partir de agora, entendendo que a traição a Deus, entendendo que aquilo que Judas fez contra Jesus afetou a vida dele e trouxe consequências drásticas para a vida dele, eu preciso agora pegar essa reflexão, eu preciso agora pegar essa compreensão e aplicar na minha vida. E é claro, não estou falando para nós aplicarmos sendo iguais a Judas, de forma nenhuma. Nesse caso, o conhecimento, ele vem por diferença. Ele vem por eu entender o que ele fez e dizer, eu não posso fazer igual. Eu devo fazer diferente. Apenas para contextualizar você um pouquinho mais, para que nós possamos entender a evolução da produção de dados no mundo que nós vivemos, nós tínhamos primeiro a tradição oral. E era assim que a Bíblia era... Não a Bíblia, mas as histórias bíblicas, aquilo que aconteceu com o povo bíblico. Antes da existência da escrita, tudo era passado de forma oral. E essa então é a tradição oral. E existia pouco ou talvez zero armazenamento. Se nós vamos pensar do ponto de vista que ficava armazenado na mente das pessoas, claro, existia um armazenamento. Mas algo central, onde as pessoas poderiam consultar de forma mais abrangente, era zero. Tradição oral. Um pouco mais à frente, veio então a escrita. A escrita manual, com os papiros, as escritas cuneiformes, e foi evoluindo a escrita. Mas tudo ainda eram cópias manuais, e assim a Bíblia foi feita por muito tempo. Copiadas manualmente. Um pouco mais à frente, então, com a evolução da tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia, veio então a imprensa. E aí, com a imprensa, ficou tudo mais fácil. A Bíblia ela pôde ser agora reproduzida e espalhada com muito mais facilidade. E agora as informações elas se espalharam com mais agilidade. E um pouco depois veio então a rádio, a televisão e a internet. Hoje nós fazemos uso da escrita, da imprensa, da rádio, da televisão, da internet, de tudo isso. Da tradição oral também, né? Às vezes da nossa família, histórias de família.
E um pouco mais à frente, já bem na nossa época, veio aquilo que nós conhecemos como os dispositivos inteligentes, os telefones inteligentes, os smartphones. As redes sociais, os streamings e tudo isso. E aí, então, a produção de dados, ela ficou exponencial. E sabe, nós somos alagados, somos bombardeados, essa é a melhor palavra, cada dia com inúmeros dados, informações e tudo mais. E isso acaba também distraindo a gente. Isso acaba desviando a mim e a você de Deus, da palavra de Deus. E agora que você já entendeu dado, informação e conhecimento, eu quero trazer você para o livro de João. Eu quero ler com você os versículos que nós encontramos em João 3, dos versículos 16 a 21. João 3, 16 a 21. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito conhecido. 17 agora, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Continuando agora o versículo de número 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo de número 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom, aqui nós temos um trecho relativamente grande da Bíblia. E eu quero fazer um exercício com você. Eu sei que eu não posso ouvir você, mas eu queria que ainda assim você fizesse esse exercício comigo e você tentasse responder. E para esse exercício eu preciso que você abra a sua Bíblia. Se você de repente apenas acompanhou a minha leitura, eu vou dar um tempinho para que você abra a Bíblia em João capítulo 3 e você dê uma olhada rápida ali dos versículos 16 a 21. Eu peço que você faça isso nesse momento. Porque o nosso exercício, ele consiste em você, desse texto, extrair um dado, extrair uma informação e extrair um conhecimento. Por favor, faça esse exercício comigo. É claro que eu vou trazer aqui a minha resposta para isso, mas como é um texto relativamente grande, há outras respostas, há outros dados, há outras informações, há outras lições que podem ser tiradas além da que eu vou dar aqui. Mas eu vou dar aqui para responder até ao desafio que eu quero fazer para você. Dado. Um dado que é possível encontrar em João 3, 16 a 21. Deus deu o seu Filho ao mundo. Isso é um dado. Apesar de que ele é um pouco maior do que apenas nomes, né, dizendo Deus deu, tem um pouco mais de contexto, mas ainda é um dado, porque eu não sei para quê. Eu não sei por quê. Eu não sei o que ele veio fazer. De todo esse trecho, o que eu extraí como dado é Deus deu o seu Filho ao mundo. E pronto. Ok, o que eu faço com isso? Até agora, nada praticamente. Qual foi o dado que você encontrou? Foi esse mesmo? Ou quem sabe você encontrou um outro? Que também pode estar certo. Como eu falei, há outros dados nesse texto. Mas eu queria dar o outro passo desse exercício. Eu quero pedir agora que você encontre uma informação.
ou que de repente você gere uma informação, que você raciocine, que você combine dois dados e traga uma informação sobre isso. E se você vai pensar sobre Deus ter enviado o seu Filho ao mundo e ponto final, nós poderíamos desenvolver esse dado dizendo que, e agora transformando em informação, que quem crê em Jesus não é condenado. E quem não crê já está condenado. Essa é uma informação. E o próprio texto diz isso de forma clara, textual. Quem crê não está condenado. Porém, aquele que não crê já está condenado. Isso é uma informação, porque agora eu já sei mais coisas sobre o texto. Ok, mas a gente não pode ficar apenas aí. Nós devemos dar um outro passo. Nós devemos caminhar em direção ao conhecimento. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós vamos à Bíblia, ela não deve ser apenas uma fonte de dado. Não está errado, tá? Ter a Bíblia como uma fonte de dado. Por isso eu até fiz a minha correção lá no começo da mensagem. Lembra que eu falei que não deve? Eu disse não deve apenas. Não está errado ter a Bíblia como fonte de dado. Não. Porém, é errado sim você ter a Bíblia apenas como fonte de dado. É errado também você ter a Bíblia apenas, olha a palavra apenas no meio, como fonte de informação. Não é errado ter a Bíblia como fonte de informação. Porém, se você para na fonte de informação, você não dá o outro passo, de que adianta? De que serve? E permita-me aqui nesse momento fazer uma certa confusão de termos e usar a palavra conhecimento agora em um outro contexto. Não o conhecimento que a gente está desenvolvendo na mensagem. Mas de que adianta você ter muito conhecimento bíblico, você saber responder muitas coisas, você ter muitas coisas memorizadas sobre a Bíblia, mas nada disso será aplicado. Nesse caso, eu me refiro a esse conhecimento, o saber, nada mais que isso. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem muito simples. E eu sei que você percebeu isso. Mas é uma mensagem que ela pode ser muito profunda. Eu quero, antes de explicar para você por que ela pode ser muito profunda, eu quero partir para o conhecimento. Agora, o conhecimento da mensagem, a aplicação, a transformação que isso pode causar na minha e na sua vida. Não sei qual foi o conhecimento que você extraiu desses versículos, mas um conhecimento que eu posso extrair do fato de Deus ter enviado o seu Filho e entendendo que aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Eu entendo que a mensagem principal dessa passagem bíblica é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. É um versículo famoso, conhecido. Isso significa que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não por mérito próprio. Aqueles que rejeitam a oferta de salvação em Jesus estão condenados. Mas aqueles que creem em Jesus têm a garantia da vida eterna. Além disso, a passagem enfatiza a importância de praticar a verdade, a importância de evitar o mal, para que as obras sejam feitas em Deus e manifestas na luz. O amor de Deus por toda a humanidade é uma mensagem de esperança e salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus podem alcançar esperança e salvação em Deus. Portanto, isso tudo que eu falei precisa me levar, precisa me mover
precisa me direcionar a uma transformação, a um relacionamento mais íntimo com Ele. Eu preciso extrair essa informação, processar essa informação, transformá-la em conhecimento na minha vida. E conhecimento ele é aplicado. E conhecimento é transformador. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17 dizem assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto fala que o Evangelho ele é o poder de Deus. Entende quando ele diz que a palavra é o poder? Poder não está no mensageiro. O poder ele está na palavra de Deus. Poder para quê? Para transformar, para mudar, para corrigir, para dar direção. O Evangelho é o poder de Deus para fazer com que a Bíblia se transforme em conhecimento na sua vida. E lembra que eu falei para você que essa é uma mensagem simples, mas que ela pode ser muito profunda? Eu vou encerrar a mensagem e eu quero perguntar para você algo. Até aqui, o que a Bíblia tem sido para você? Ela tem sido fonte de dados? Ela tem sido fonte de informação? Ou ela tem sido fonte de conhecimento? E eu sei que agora você já conhece muito bem a diferença dos três. E quando eu falei que é errado usar a Bíblia apenas como fonte de dados, eu não estava brincando. Quando eu falei que é errado usar a Bíblia apenas como fonte de informação, eu também não estava brincando. Porque quando eu e você vamos à Bíblia, quando eu e você vamos aos conselhos divinos, quando eu e você vamos à palavra de Deus, ela precisa ser transformadora. Nós precisamos ir dispostos a sermos transformados por Ele. E é por isso que eu preciso convidar você, que você aceite essa transformação que Deus quer fazer na sua vida. E que você faça da Bíblia uma fonte de conhecimento na sua vida. Você quer isso? Você está disposto ou disposta a fazer da Bíblia a fonte de conhecimento? Feche os seus olhos e ore comigo pedindo a Deus nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te suplicar que o Senhor nos ajude a que façamos da Bíblia uma fonte de conhecimento diário nas nossas vidas. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos ajude, Deus, a fazermos da Tua Palavra o nosso guia. Que o Senhor nos ajude a fazermos da Tua Palavra aquilo, Deus, que vai guiar o nosso dia e a nossa vida. Nós te pedimos, Deus, no doce e amado nome de Cristo Jesus. Amém.